Na... Muito bem. O processo de aquisição de arma, também de concessão do CR, tem se exigido, como sempre, a idoneidade. Tá? No inciso 1º do artigo 4º, você já sabe. O problema é o seguinte: a Polícia Federal tem criado vários critérios que derivam de extensões interpretativas que acabam por restringir ainda mais o direito numa flagrante intenção desarmamentista, que destoam completamente da legislação, uma vez que o próprio texto da lei ele deve ser adequado a um modelo de interpretação restritiva. Afinal de contas, vinculado a um princípio da legalidade, você tem que utilizar os dispositivos da lei em consonância com a Constituição e com os outros dispositivos. E por essa razão, o que a gente observa é que os tais critérios interpretativos, eles devem trazer mais veracidade para a análise e não pura e simplesmente uma negativa de plano, que é o que está acontecendo agora. Então, a gente já tratou de quais são os pontos que são disciplinados, tanto na aquisição quanto na concessão de CR, de acordo com a lei, a questão dos inquéritos e ações penais em andamento, obstando a concessão automaticamente, o que é um equívoco em si, uma vez que isso desafia o próprio princípio da inocência e um direito fundamental assegurado na Constituição. E hoje nós vamos abordar especificamente as condenações criminais que observam o mesmo tratamento, que está presente na linha B. O fato é que essa diretriz ignora distinções essenciais, como, por exemplo, trânsito em julgado, a natureza culposa ou dolosa, ou seja, se foi com intenção ou não, a existência de reabilitação, que está nos artigos 93 e 94 do Código Penal, o cumprimento e extinção da pena, o decurso de tempo, a reabilitação assegurando sigilo dos registros para que não alcance efeito secundário, como disciplina o artigo 93, parágrafo único. Deixa eu colocar aqui para vocês. Vamos ver. Então, deixa eu colocar o texto aqui para vocês, para a gente conferir já isso aqui. Muito bem. Aqui. Veja que o parágrafo único. O que ele disciplina? A reabilitação alcança quaisquer das penas aplicadas em sentença definitiva, assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo de condenação. Parágrafo único. A reabilitação poderá também atingir os efeitos da condenação previstos no artigo 92 desse Código, vedada a reintegração na situação anterior, nos casos do inciso 1 e 2 do mesmo artigo. Sendo lá o 92, são também efeitos da condenação, que são os efeitos acessórios, que no caso seria, em específico, efeitos administrativos como impedir a concessão de CRAF-CR, ou seja, isso torna ilegítima a manutenção automática desses óbices após o marco legal. Ou seja, a administração só pode restringir esses direitos mediante uma previsão legal expressa e motivação proporcional, e não simplesmente cláusulas gerais, ou seja, aconteceu uma condenação independente do crime, independente da forma, simplesmente se condena. Na verdade, o inciso 1º do artigo 4º é o indicativo de um parâmetro que tem que ser analisado. Então, ao contrário do que eles falam para, por exemplo, a compatibilidade econômica, que vai ser colocada como regra geral, mas está fora da lei, já não poderia por aí, e aí vai se analisar caso a caso, eles estão restritos ao que está na lei. E, uma vez restritos ao que está na lei, fazer essa análise caso a caso, e não simplesmente o indeferimento de plano. Por quê? Porque o princípio da legalidade, como ensina a Maria Silva Zanella de Pietro, que é uma das autoras de direito administrativo mais renomadas no Brasil, diz que a legalidade como princípio da administração significa que o administrador público está em toda a sua atividade funcional sujeito aos mandamentos da lei, dele não podendo se afastar ou desviar sob pretexto de agir com equidade e justiça, que é efetivamente o que tem acontecido no deferimento ou indeferimento de CR e aquisição de arma de fogo. Ou seja, eles deveriam partir do pressuposto legislativo, partir do que já está na lei, e fazer essa análise minuciosa para ver se efetivamente aquele delito
depõe contra a idoneidade. Como eu já dei alguns exemplos nos outros vídeos, pode acontecer delitos de menor potencial ofensivo, que aconteceram de forma culposa e que ainda assim não compõem o escopo para configurar a falta de idoneidade ou a inidoneidade. Dessa forma, apresentadas as certidões negativas válidas e não existe inquérito policial ou processo criminal em curso, deve-se considerar a possibilidade de uma eventual reabilitação criminal e proibições automáticas decorrentes disso são ilegais. Uma vez que o próprio Lei 10.826, que é o que eles chamam de Estatuto do Armamento, determina apenas procedimentos criminais em curso podem impedir o acesso ao CR e o CRAF. E ainda assim isso tem que ser visto com muito cuidado. Caso sejam apresentadas todas as certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral, que é o que diz a lei, não há possibilidade de negativo. E ainda a gente tem que levar em conta que a reabilitação criminal restaura a dignidade civil e credibilidade social do condenado, ou seja, ele já cumpriu integralmente a pena, demonstrando que não deve nada mais para a sociedade. Ou seja, é um benefício jurisdicional que não acontece a favor do ente estatal. Ele decorre da própria lógica ressocializadora do direito penal e da função jurídica da pena. O doutrinador Torin Filho, ele diz que a reabilitação é um instituto destinado a apagar para o futuro os efeitos penais e extras penais, que seria o caso desse do artigo 4º, inciso 1º do Estatuto do Desarmamento, da condenação. Então, os efeitos penais e extras penais são apagados, repondo e reabilitando na plenitude os direitos civis do apenado. Portanto, a reabilitação ela não apaga o fato, mas reconstrói a idoneidade jurídica e social do indivíduo, impedindo que a condenação passada continue gerando efeitos negativos na sua vida civil e profissional. Ou seja, a reabilitação está prevista no 93 e 94 do Código Penal e também no 743 a 750 do Código de Processo Penal, sendo direito do condenado. Então, uma vez que ele preencheu os requisitos legais, ele tem a garantia, condicionada apenas ao decurso de tempo, a comprovação de conduta ilibada. Ou seja, preenchidos esses requisitos, o juiz deve conceder a reabilitação, não sendo um ato discricionário, ou seja, vinculado à lei, é uma garantia que ele tem, e ainda assim estão havendo indeferimentos. Portanto, a reabilitação ela garante o sigilo dos registros da condenação, inclusive perante órgãos administrativos, exceto quando exigidos por ordem judicial. Dessa forma, o que acontece? As certidões negativas, elas decorrem desse efeito jurídico amplamente reconhecido pela legislação brasileira, pela doutrina e pela jurisprudência. Portanto, a reabilitação remove restrições decorrentes dessas condenações e restitui a plena capacidade de exercer direitos civis profissionais, inclusive no âmbito da administração pública. Ou seja, o cidadão reabilitado ele não pode ser considerado inidôneo nem ter negado certificado, registro, porte, licença ou até cargo público com base em condenação já reabilitada. O uso de antecedentes apagados pela reabilitação, e esse é um problema grave, viola frontalmente a Constituição Federal, no seu artigo 5º, artigo 93 do Código Penal, no caso, o artigo 5º, inciso 10 e inciso 57, que a gente já abordou, além de configurar abuso de poder e ofensa à segurança jurídica. Portanto, a reabilitação ela tem o condão de impedir que condenações anteriores sejam consideradas para fins administrativos, eleitorais ou civis, salvo, claro, nas hipóteses em que a própria lei expressamente prevê a reincidência ou impedimento específico, como já pontuou o STJ a esse respeito. Ou seja, quando você trata de procedimentos administrativos e o pedido processo de aquisição de arma de fogo ou de concessão de CR, nada mais é do que um processo administrativo, que acontece basicamente a mesma coisa de uma inscrição de concurso público, por exemplo, a reabilitação ela vai ter efeito vinculante sobre a administração. Eles não podem simplesmente falar, vamos aceitar ou não vamos aceitar. Uma vez reabilitado, a pessoa que sofreu condenação, ela não pode sofrer qualquer tipo de restrição. O que é ilegal é abuso de poder e flagrantemente inconstitucional, violando e afrontando desde a presunção de inocência até a ressocialização do condenado e implica em desvio de finalidade do órgão administrativo, no caso que indeferir o pedido. Portanto, é pacífico no STJ que, reconhecida judicialmente a reabilitação criminal, a administração pública está impedida de utilizar
a condenação como fator negativo em processo administrativo. Ora, então por que se estão indeferindo pedidos de aquisição de arma de fogo ou de concessão de CR quando a pessoa não efetivamente, juridicamente, de acordo com o ordenamento brasileiro, não deve mais nada? O fato é que qualquer ato administrativo que desconsidere a reabilitação, mantendo a restrição por inidoneidade, é nulo de pleno direito e ofende a legalidade e a coisa julgada material. Porque a reabilitação é ato judicial que restaura os direitos afetados e garante sigilo dos registros. Assim, a reabilitação ela acaba por remover integralmente o estigma jurídico, assegurando que o cidadão não mais seja considerado inidôneo ou moralmente incompatível para atos administrativos. Então, você pega aquele exemplo que eu dei, de um crime culposo ambiental, e a pessoa acaba sendo condenada por conta do processo. Uma vez cumprida a pena e decorrido o lapso temporal para habilitação, é abuso de autoridade, é completamente ilegal e inconstitucional você impor restrição para aquisição de arma de fogo, porque juridicamente, na esfera administrativa, não se pode utilizar isso aí como justificativa para impedir a aquisição de arma de fogo, porque está apagado para o Estado. O Estado não pode se valer disso aí para impor restrições ao sujeito. Ou seja, um instituto que tem fundamento constitucional no próprio princípio da dignidade da pessoa humana, evitando uma punição eterna, tá, concretiza o direito de esquecimento penal e efetiva reinserção social do indivíduo. Inclusive, o Luigi Ferrajoli, ele, que é um doutrinador muito famoso de direito penal, ele destaca que, uma vez a pena cumprida, não pode projetar-se para além do tempo de execução sob pena de converter em pena infinita e inconstitucional. E é exatamente isso que está acontecendo nos indeferimentos, inadvertido exclusivamente porque houve em algum momento lá no passado, há muito tempo atrás, alguma condenação, quando na verdade, havendo o cumprimento de toda a penalidade e mais o período de reabilitação, não há que se falar em nenhuma restrição, principalmente restrição imposta pelo Estado, mais ainda em processo administrativo, como é o caso do pedido de concessão de CR e aquisição de arma de fogo. Ou seja, cumpridos os requisitos do artigo 94 do Código Penal, que impede a utilização de registros criminais reabilitados como fundamento de indeferimento administrativo, você acaba por concretizar os princípios da legalidade e dignidade da pessoa humana, segurança jurídica e integração social. Portanto, qualquer ato administrativo que desconsidere a reabilitação é nulo de pleno direito. E, como eu falei para vocês, configura abuso de autoridade. E isso você pode observar claramente aqui, ó, no artigo 94. A reabilitação poderá ser recorrida. Quais são as circunstâncias? 2 anos do dia em que for extinta de qualquer modo a pena ou terminar a sua execução, computando-se no período de prova da suspensão e do livramento condicional, se não sobrevier revogação. Perfeito? Bom, dessa forma, mais uma vez, nós estamos vendo o abuso na condução dos processos administrativos de concessão de CR e também de aquisição de arma de fogo, dando uma interpretação ao dispositivo que acaba por violar frontalmente a Constituição e a legislação brasileira, uma vez que, operada a reabilitação, o Estado não pode se utilizar de absolutamente nenhuma restrição em relação à vida dessa pessoa. Portanto, veja, nós estamos pegando o que está na lei, o inciso 1º do artigo 4, e, apesar de estar na lei, isso não implica em deferimento de pronto. Exige-se a necessidade de se observar o caso concreto e, em havendo a reabilitação, não há que se impor a negativa, tanto do CR quanto da aquisição de arma de fogo. Então, perceba o efeito nefasto e criminoso que ocorre num governo com tendência desarmamentista. Extrapola-se os limites da lei, desrespeita-se a Constituição, e é contra isso que a gente vem lutando. Importante ressaltar para vocês que o nosso requerimento para que fosse revisto esse entendimento, ele vem desde outubro do ano passado, e nós já fizemos vários atos junto ao Ministério da Justiça, à Polícia Federal, para que isso fosse revisto. No entanto, é bom lembrar que, infelizmente, o desgoverno em questão é do Lula. Eu recomendo a você que dê uma olhada nos vídeos que eu tenho no Shorts. Tem uma lista lá que fica passando de algumas das atividades fiscalizatórias que nós fizemos só em relação à pauta de armas. São mais de 6.000 documentos, ali só está uma parte de alguns tópicos em ordem cronológica.
para vocês verem o nível da gravidade da situação que a gente se encontra. Mas, ano eleitoral, se Deus quiser e permitir, em 31 de dezembro o pesadelo acaba e esse desgoverno vai ficar simplesmente como uma má lembrança na história das pessoas que prezam por liberdade. Acreditamos sinceramente que já no governo de transição vai ser possível, junto com o Flávio Bolsonaro, entabular o restabelecimento dos requisitos mínimos para existência do direito de acesso às armas. Vai ser algo demorado, vai ser algo paulatino, vai ser algo que deve ser construído ao longo de muitos anos, mas pior do que o que nós estamos vivendo hoje, o segmento simplesmente vai acabar, eles vão conseguir terminar por desarmar absolutamente toda a população, e é contra isso que a gente luta. E a utilização dessas interpretações ilegais, um abuso de autoridade contra o ordenamento jurídico vigente, tem que cessar imediatamente, porque o desgoverno Lula não tem o menor limite em relação às suas sandes armamentistas, tá certo? A gente continua nos próximos vídeos apontando todas as irregularidades decorrentes da interpretação a respeito da idoneidade. Veja que já é, salvo engano, o terceiro vídeo, e nós ainda estamos no mesmo ofício. Nós temos ainda alguns tópicos que são interessantes, e é importante que você saiba os efeitos que decorrem disso aí, porque isso é legal para, caso haja o indeferimento, você possa socorrer judicialmente e reverter essa decisão que reconhece de forma equivocada e ilegal a inidoneidade, tá certo? Deus abençoe a todos vocês e um forte abraço.